Boa noite, meu povo. Boa noite. Caraca, gostei de ver, hein? Vocês estão vivos mesmo. Esperar o pessoal que tá chegando aí sentar. Vão se achegando, vão sentando. Tá na mesa, irmão? Tá na mesa? Entra aí. Então, todo mundo aconchegado aí, sentadinho. Aleluia. Vamos dar início ao nosso culto. Queria chamar a Juliana aqui para dar a palavra inicial. Amém. Queria chamar o Digníssimo para orar por ela. Que essa cena se repita por muitas vezes. Aleluia, amém. À vontade. Irmãos, eu quero pedir que vocês levantem suas mãos aqui em direção. Senhor, meu Deus, meu Pai, que hoje seja o cumprimento de um novo ciclo nas nossas vidas, na nossa casa, meu Pai. Que o Senhor possa imprimir no coração do espírito da minha esposa e que não seja a carne dela falando, que seja a tua boca através da boca dela, meu Pai. Que ela venha aqui para cumprir, que ela venha aqui, meu Pai, para destravar vidas, meu Pai. Que a palavra que ela possa falar venha aqui, meu Pai, para tocar corações, meu Pai. Para tocar almas que talvez tenham chegado aqui, meu Pai, de uma forma das quais as pessoas não gostariam, mas eu tenho a certeza que serão transformadas. Amém, Senhor. Que a vida da Juliana, meu Pai, possa ser uma vida, meu Pai, imensamente vista com uma transformação pela entrega e pela obediência. Amém. Obrigado, meu Pai, por mais um dia na Tua presença. Que nós possamos, meu Pai, cultuar o Teu nome. Que possamos ser obedientes, meu Pai. Que possamos fazer cumprir as Tuas leis. Aleluia. Pois nós não somos nada e não somos ninguém, meu Pai. Obrigado por estarmos aqui reunidos como uma família. Uma família que escolhemos andar ao lado, meu Pai. Muito, muito obrigado pela vida dela, pela minha vida, pela nossa casa e por cada família aqui representada. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Santo Filho Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Nossa igreja está cheinha, né? Amém. Estou nervosa, tá? Confesso. Nosso mestre fala: não vos preocupeis e não vos ansieis, mas eu me preocupei e ansieis. Desculpa, senhor. Mas eu quero contar uma breve história. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, se eu conseguir. E engraçado porque eu pedi para estar aqui, né? Tinha uma palavra transbordando no meu coração. Assim, a gente estava fazendo o devocional lá atrás, quando estava em Josué. E a palavra bateu, assim, sabe? Quando bate. E aí o Espírito Santo toma aí essa revelação, lida com isso. E eu até levei para a intercessão lá das mulheres essa palavra. Ela ardeu muito, ficou aqui transbordando, ficou aqui queimando no meu coração. Eu falei: é isso aí, essa palavra que eu vou levar, é hoje. Aí desde ontem, tô sentindo uma coisa assim meio diferente, o Espírito comunicando. Eu falei: eu vou dormir que passa. Quando eu acordei, realmente eu senti o Espírito Santo falando comigo que não ia ser aquela palavra, ia ser outra. Eu falei: tá bom, tudo bem, vou esperar, né? Se eu me entregar aí, qual é a palavra que eu tenho que levar? E o dia foi passando, o Diego estava em casa resolvendo coisas, né, burocráticas, problemas no carro, enfim, aquelas coisas que acontecem. 2h da tarde, eu ali, né? Falei: bom, vamos ver como as coisas vão se movimentar. E aí, gente, é engraçado, né? As coisas acontecem assim, como que o Espírito se movimenta. Porque a gente fazendo as coisas em casa,
Aí ele resolveu arear a tampa da panela de pressão. Ó, a Glória já se manifestando. Então, ele foi ali, passou e ficou lindo, ficou um espelho, foi desmontar lá a alça da panela e aí a travinha pulou, né? E foi uma procura daqui, procura dali, e a gente procurando aquilo, e já tinha mais de meia hora que a gente estava ali procurando, e aí de repente eu escutei assim, isso é uma distração. É uma distração. E aí eu virei para ele e eu falei, isso é uma distração de tudo que a gente tinha que fazer hoje. A gente tinha que gravar vídeo para o nosso canal, né? Quem sabe acompanha, sabe que a gente grava os vídeos e a gente tinha que gravar, a gente já tinha lido a palavra, tinha que gravar o vídeo. Eu tinha que me preparar, porque eu queria um momento com o pai ali no meu secreto para poder me preparar para essa noite. E a gente ali gastando tempo procurando uma simples peça de panela. E aí eu falei, opa, acho que tem alguma coisa a ver com isso aqui. Eu falei, cara, quer saber? Vai resolver as coisas do carro, eu vou lá, vou me adiantar. Gente, quando eu entrei assim no banheiro para tomar banho, aí o Espírito falou, é sobre isso aí. É sobre a distração. Eu falei, pô, mas vai ficar meio repetitivo, a gente tem batido tanto nessa tecla, falado tanto sobre isso. Mas é para ser repetitivo, é para ficar batendo nessa tecla, porque os tempos estão se acirrando, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. A gente está em época de Copa do Mundo, então as pessoas estão assim, dispersas, né? E aí eu fui ali, fui me arrumando e tal, adiantando as coisas, aí veio Paulo. Tá bom. Tessalonicenses, eu, ok. E aí, usei a nossa ferramenta, né? Já que as pessoas usam para tantas coisas ruins, vamos usar para as coisas boas. Fui pesquisar, fui ali atrás de onde que tinha em Tessalonicenses algo sobre distração. E aí, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 6, ele vai dizer, portanto, que há um tempinho aí, digníssimo Midianita, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. A versão aqui é da sua, né? King James. E aí ele diz, acho que está meio diferente, mas tudo bem. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Só isso aqui já vai dizer muita coisa, né? Mas eu acho interessante a gente continuar para os versos seguintes, porque é tão bonito, ele vai dizer, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, que estamos na luz, né? Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E aí, como que a gente vai se mover pelo Espírito, estar em união com Jesus e a gente está distraído? E a distração é assim, ela começa como algo que não parece errado, como procurar uma pecinha de tampa de panela. É algo sorrateiro. A gente está na igreja. Então, as armadilhas vão ser muito mais elaboradas para tentar pegar a gente, porque a gente está num lugar de busca, a gente está ali mais consciente, né? Um pouquinho mais consciente, vamos ter essa humildade de dizer que a gente está ali um pouquinho mais à frente dos outros, né? Então, as artimanhas vão ser outras para nos distrair. O inimigo ele não precisa destruir a gente, ele precisa da nossa distração, do nosso tempo. Do tempo que a gente deixa de fazer as coisas, do propósito do Senhor,
para pequenas distrações que parecem certo. Eu tô ali no automático, eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu vou pro culto, mas eu tô fazendo no automático. Eu tô perdendo a sensibilidade, me afastando da presença por conta de pequenas distrações, coisas que parecem muito normais, muito do dia a dia. Então muita gente não está desviada da fé, mas está distraído dentro dela. E aí, igreja, essa palavra vai ser bem breve. Eu anotei um monte de coisa, porque eu não sabia, a caneta quase pegou fogo, assim, porque era tanta coisa que vinha, né? Mas acho que não tem, assim, muito o que a gente ficar aqui elaborando. É uma mensagem muito direta que o Espírito mandou. A gente precisa estar vigilante, sempre, a todo momento, porque aí a gente vai conseguir estar realmente em união com Cristo. Se mover pelo Espírito exige essa união e esse foco no Senhor. Como Pedro, que simplesmente desviou o foco, por um segundo ele afundou. Mas Jesus estava lá: volta comigo aqui, cara. Esteja comigo, esteja fixado, com seu olhar fixado em mim. Então, essa mensagem hoje foi para minha casa, porque a transformação começa aqui dentro da gente, na nossa casa. Essa mensagem foi para minha casa, essa mensagem é para mim, eu estou aqui por mim, pela minha casa. Mas eu tenho certeza que em alguém aqui essa mensagem vai fazer a diferença. Vigie o seu coração, vigie a sua mente. A sua mente é a porta de entrada para essas distrações. Ela vai pensar, ela vai desejar, ela vai querer estar em outro lugar. Você vai orar, você vai jejuar muitas vezes. Você vai estar ali ajoelhado. Mas a sua mente de repente não está conectada. Falta uma entrega da mente verdadeira. Essa mente centrada no Senhor. Então, essa noite, eu quero convocar vocês. É uma convocação. Eu não quero aqui orar por vocês, eu quero orar com vocês. Eu quero que vocês se levantem. Por favor, é uma convocação. Eu quero orar com vocês, para que vocês se posicionem e digam: Senhor, a partir de hoje a minha mente vai estar ainda mais centrada em Ti, Pai. É o que eu clamo essa noite, Pai, para que nós, como filhos maduros, nos posicionemos com a mente ainda mais centradas em Cristo. Que nós estejamos vigilantes de verdade. Comece a analisar a sua mente, seu coração, o seu dia. O que aconteceu no seu dia que te desviou do foco que é Cristo? Senhor, nós dedicamos essa noite a Ti, Pai. Nós consagramos essa noite a Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Pai. Vem, Espírito Santo, e faz essa reforma, Senhor, em nossa mente. Nos dê clareza, nos dê sabedoria. Nos dê o discernimento de entender, Pai, o que está nos distraindo, o que está nos afastando de Ti, Pai. Que essa mensagem venha, se repita toda vez que for necessário. Cada vez que tivermos que bater nessa tecla, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Venha, Pai, derrame-se sobre nós esta noite, Pai, e nos transforme verdadeiramente em alma e em espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela Tua presença e clamamos para que o Senhor nos direcione cada vez mais
a essa busca incansável por Ti, Senhor. Rasga os véus dos nossos olhos, Pai, da nossa mente. Abra o nosso entendimento cada vez mais, Senhor. Para que a gente possa estar cada vez mais centrado em Ti, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te clamo esta noite, juntamente com os meus irmãos, Pai. Estamos aqui, posicionados como Teus filhos, orando para que o Senhor nos guie, nos dê a direção correta, que a nossa mente esteja preparada, blindada das distrações e de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Nós nos submetemos a Ti. Aleluia! Nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor. E faça o Teu querer em nós. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Oh, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nos submetemos a Ti. Oh, Espírito, mostra, Jesus, tudo aquilo que nós não estamos enxergando, tudo aquilo que está em oculto, Jesus, que possamos estar atentos, Jesus, para discernir aquilo que nós não estamos vendo, Jesus. Espírito Santo de Deus, tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento. Nós clamamos por Ti, Jesus. Tu és o único Deus, o soberano. Nós nos submetemos à Tua vontade nessa noite, Jesus. Venha e faça o Teu querer. E faça o Teu querer. Nós queremos Yahweh, Yahweh. Tens meu coração, tens meu coração, Yahweh, Yahweh. A minha canção, Tu és a nossa canção, Senhor. Vamos Yahweh. Tua luz,
Tu tens o meu coração, tudo é teu, a minha canção. Com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, e como a flori na beira das águas, eu estou em ti, eu permanecerei e permanecerei. Com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, oh, e como a flori plantada à beira das águas, eu estou em ti. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Os que esperam no Senhor correm, não se cansam, caminham e não se esgotam. A tempestade vem e é você que me sustenta. E é você que me sustenta, que me nutre, Senhor. E permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, oh, e como a flori plantada à beira das águas, eu estou em ti, eu permanecerei. E com os meus olhos em ti, oh, e como a flori plantada à beira das águas, eu estou em ti. Minha alma anseia pela fonte, é você. Minha alma anseia pela fonte que é você. É você. Minha alma anseia, minha alma anseia pela fonte que é você. E é você, e é você, e é você. Minha alma anseia pela fonte que é você. É você, e é você. Minha alma anseia pela fonte que é você. É você, minha alma anseia todos os dias.
meus olhos em ti, como árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti, eu permanecerei. Meus olhos estejam em ti, como árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que os nossos olhos possam estar somente em ti, Jesus. Que possamos ter os nossos olhos somente voltados para aquilo que é eterno. Que os nossos olhos possam estar abertos para enxergar aquilo que o céu está querendo comunicar para a terra. Espírito Santo de Deus, tira as escamas dos nossos olhos. Que possamos enxergar aquilo que é do alto, Jesus. Que possamos, Jesus, enxergar aquilo que o Senhor está querendo nos comunicar, Jesus. Arranca de nós, Jesus, tudo aquilo que não é de ti, Jesus. Tudo aquilo que não é do alto, Jesus. Senhor, que possamos a cada vez mais submeter a tua vontade. Submeter a vontade que o teu Espírito está querendo nos comunicar. Oh, Jesus, nós submetemos a tua vontade, Jesus. Nós queremos e nós submetemos a tua vontade, Jesus. Submetemos a tua vontade, Jesus. Aumenta a medida, aumenta a medida, que possamos honrar aquilo que o Senhor nos confiou, que possamos no final de tudo dizer, Tetelestai, assim está consumado. Espírito Santo de Deus, que nós possamos obedecer a tua voz, obedecer e cumprir com aquilo que o Senhor um dia nos confiou. Espírito Santo de Deus, eu oro que nós não venhamos mais negligenciar aquilo que um dia o Senhor nos deu, aquilo que um dia o Senhor falou. Ei, filho, isso é para você. Ei, filho, eu tenho algo para você. Ei, filho, você vai cumprir aquilo que eu te chamei. Eu fui e tirou o jardim, tua verdade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, pois o amor, pois o amor o amor pois o amor não se compra, nem se merece. O amor de graça eu quero todos os dias eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer.
Amamos a ti, Yeshua, 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 amamos por ti, Yeshua, tu tens a primazia nesse lugar, Yeshua, tu tens a primazia nesse lugar, Yeshua, 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 amamos por ti. Milhares e milhares meu amado. Milhares e milhares meu amado. Sempre foi você, sempre será você. E milhares, és o meu amado. És o meu amado. Sempre será você, sempre foi você, sempre será você, sempre foi e sempre será você. Milhares e milhares meu amado milhares e milhares meu amado Nos leve, Jesus, ao lugar do encontro contigo. Nos leve à nossa essência original, Espírito Santo, quebrando os nossos corações, Senhor. Nos leve a um nível diferente, Pai, um nível maior. Derrama sobre nós a unção que despedaça todo o jugo do diabo, Pai. Flua em nós de maneira diferente, Senhor. Porque nós reconhecemos, Pai, que nós não somos nada sem Ti. E que o Senhor é grande, Pai, grande, grande, Senhor. O Teu amor é infinito por nós, a Tua bondade, a Tua misericórdia, que se renova a cada dia.
ao início, voltemos ao princípio, onde tudo é assim, onde tudo é verbo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo é assim, onde tudo é verbo. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Não sei saber. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Vamos aproveitar esse ambiente. Vamos. Leva no Senhor, leva no Senhor. Leva no Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva no Senhor para esse lugar, Pai. Leva no Senhor essa movimentação, Pai. Que tudo volte a ser simples como antes, Senhor. Tudo volte a ser simples como antes, Senhor. Nos leva a esse lugar.
contigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos, se nós iremos contigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Leva, Senhor, nossos corações cativos a esse lugar, Pai. Traga-nos, Senhor, o entendimento, Pai, para poder entender o que está sendo cantado aqui nessa noite, Pai. Pai, que esse sentimento perdure no nosso coração, Senhor, até a eternidade, Pai. E voltemos, Senhor, a Te amar como na inocência, Senhor. Que voltemos a chorar pelas madrugadas, pela Tua presença, Pai. Que voltemos a clamar, Senhor. Que possamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, Senhor. Coloque esse sentimento no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos, e nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Essa é a Tua presença, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por esse momento de louvor, Senhor, onde a gente pôde se entregar, Pai, onde a gente pôde colocar, Senhor, para fora do nosso coração, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, diferente da forma que entramos, Pai. Pedimos uma intervenção do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Que possamos ser tocados, Senhor, que possamos ser conduzidos nesse lugar, Pai. Esse lugar onde Teu amor nos envolve, Senhor, onde Teu amor, Senhor, nos abraça, onde Teu amor nos cura, Senhor. Onde Teu amor leva de nós, Senhor, todo qualquer tipo de dúvida, Pai, de dissensão, Senhor. Queremos sentir o Teu abraço, Pai. Queremos sentir o Teu toque, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, Senhor, olhar face a face contigo, Pai. Expor, Senhor, nossas mazelas, Senhor. Expor a nossa podridão sem medo das consequências, Pai. Sem medo daquilo que o Senhor nos pedirá em troca, Pai. Possamos, Senhor, visitar esse lugar, Senhor. Possamos ser conduzidos a esse lugar, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Que possamos nos despir, Senhor, de todo qualquer achismo, Pai. A começar de mim, Senhor, que sou pó e cinza, sou miserável, Pai. Pai, te peço que o Senhor conduza nosso coração a novos lugares em Ti, Pai. Lugares de redenção, Pai, lugares de devoção. Lugar onde Te adoremos sem reservas, Pai. Onde só a Tua presença de fato importe, Senhor. Leva-nos, Senhor, a esse lugar. Onde possamos nos humilhar a Ti, Pai. Onde possamos primeiro ser tocados, Senhor. Onde possamos ter, Senhor, nossas vestes rasgadas, Senhor. Onde possamos limpar as nossas vestes. Porque santo não é aquele que nunca se suja, mas ele sempre se lava, Senhor. Possamos adentrar esse lugar, Senhor. Que o Senhor possa nos dar acesso a esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelas crianças. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia maravilhoso. O Senhor abençoe cada um que está aqui presente. Senhor, eu te peço para que abençoe essa linha, para que o que as crianças venham aprender seja do teu entendimento, da tua palavra, Senhor. Senhor, abençoe até o final desse culto, Senhor, que a palavra seja uma bênção. Quem for pregar, que essa pessoa seja usada para curar e ministrar pessoas, Senhor. Abençoe, Senhor, também o coração das pessoas, para quem quiser ofertar, Senhor.
Em nome de Jesus. Acabou o culto, né? Chamar a Jana, que vai estar trazendo. Já vai fazer o ofertório? Então, gente, vamos ofertar, vamos dizimar, vamos iniciar. A gente sabe que a gente tem essa questão de. A gente não tem uma palavra. A palavra é generosidade. Então, fique à vontade para usar o QR Code. O José está por aí com os envelopes, para quem quiser fazer os maiozinhos, né? Um dinheiro, de papel. Mas é isso. Eis-me aqui, pede esta. Eu sou teu e tu és meu. E eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou-me a ti, Senhor, e rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, e faz em mim o teu querer. Minha vida dou-me a ti, Senhor, e rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Comunicar que teve lugar. É isso, meu irmão. Vamos orar pelos. Pai, te agradecemos por tudo que foi depositado, Senhor. Te agradecemos, te pedimos que o Senhor nunca deixe faltar nada, que o Senhor multiplique os celeiros. Não falte, Senhor, a comida na despensa, no azeite na botija, Pai. Que possamos ser prósperos, Pai, em tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a tocar, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais, Pai. Trazer provisão e providência a todas as pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus. Arnão, faça as honras, meu filho. Obrigada. Queridos irmãos e irmãs, estendam suas mãos para cá, vamos orar para a Criadora da noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui tua filha, Senhor, minha esposa. Nós, como igreja do Senhor, Pai, o abençoamos. Pai, rogamos pela vida, Pai, por tudo que carrega o nome dela, a casa, Pai, o pai, a mim, Pai, o esposo, que o Senhor venha abençoá-la, Pai, que a palavra de hoje seja pão, Senhor. Seja um pão na mesa. Eu sei que o Senhor preparou algo para nós e está usando a vida da tua filha para nos comunicar. Então, Pai, que o nosso coração esteja aberto, esteja pronto para receber esse pão vivo que desce dos céus. Usa a tua filha, Pai, poderosamente, que tudo que for falado, Senhor, seja através do teu Espírito. Assim nós pedimos e rogamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou pedir para vocês abrirem no Neemias, capítulo 4, versículo 3. Só o 3, depois a gente vai para Neemias 6. Diz assim:
palavra do Senhor. Neemias 4, 3. E depois Neemias 6. Diz assim: Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Agora vamos para Neemias 6. Diz assim, 6, todo mundo no 6? Tá assim. Sambalate, Tobias e Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensagens a ele com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me mandou o 5º recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e o judeu pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo uma muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar dessa situação. E mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você que inventou tudo isso. E o 9, e eu encerro, é que o que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, Deus, aumenta as minhas forças. Amém, irmãos? Deixa eu ler um pouquinho aqui. E desde segunda-feira, o Senhor tem falado comigo, acho que já tem mais ou menos umas 2 semanas, para que a gente não perca, né, de vista aquilo que o Senhor está fazendo. E a mensagem do meu coração era só essa: não perca de vista aquilo que eu estou fazendo. E eu estava em dúvida sobre aquilo que eu ia falar, né? Mas eu confesso que dessa vez eu tô um pouco anestesiada da correria do dia a dia, da correria de tudo. Eu cheguei aqui, tava fechado. Eu falei, cara, será que eu vim pra igreja no dia errado? Aí já tava assim, sabe? Porque a mente tá tão cansada que tem hora que você já não sabe mais, né? Obrigada. E aí eu falei assim, caramba. Aí ainda falei, não. Aí eu falei, não faz sentido. Eu falei com a minha irmã falou que ia vir hoje. Aí toquei lá na pastora. E aí eu estava um pouco mais anestesiada, mas eu fiquei, Jesus, o que vai falar? Mas quando a Ju abriu o culto e ela falou sobre distração, aí eu senti um pouco mais de tranquilidade, porque confirmou, né, a palavra no meu coração. Eu acredito que a maioria do rostinho de vocês eu conheço, que todos conhecem essa palavra, né, que Neemias começa a reconstruir, né, as muralhas dos muros de Jerusalém. E aí começam os inimigos a querer se levantar contra eles, né? E começam a mandar mensagens, né? Dizendo para que eles parem a obra. E fala muito sobre essas distrações, né? Nossa, do dia a dia, né? Que muitas vezes a gente tem, na verdade, a intenção de fazer algo, mas a gente não consegue dar continuidade a alguma coisa, exatamente por conta, né, dos nossos inimigos. Mas o que eu acho interessante é que a gente sempre tem a capacidade de ver o outro que está de fora como inimigo, né? A gente não consegue reconhecer, às vezes, o que está dentro de nós, sabe? O que está se levantando para poder nos paralisar nesse tempo. E eu acredito que a gente só consegue ter esse discernimento quando a gente, de fato, entende para qual obra nós fomos chamados, sabe? Algumas coisas talvez não estejam tão claras para mim, mas outras são extremamente claras. E aí, quando você tem muita clareza, né, tem um ditado que diz assim, cara, se você não souber para onde você está indo, qualquer lugar serve. Porque você não tem clareza daquilo que você está fazendo, né? Então, se der certo pelo meio do caminho, deu certo. Mas esse lugar, cara, eu creio que Deus não nos chamou para viver nesse lugar instável, nesse lugar escuro. Sabe, Deus tem algo para dentro de nós e o desejo dele não é só que a gente chegue lá por mero capricho, ou por mero descuido, ou às vezes a gente vive alguma coisa que de fato é uma promessa e a gente não consegue talvez olhar e ver porque o nosso olhar ainda é muito humano. Deus quer que a gente chegue lá convicto que de fato ele fez algo, sabe? Deus quer colocar no nosso coração essa convicção para que a gente entenda
né, não só que há um propósito, mas entenda qual é a obra que a gente esteja fazendo, sabe? A gente precisa ter senso, entendimento do que está sendo gerado, do que está sendo construído nesse tempo, né? E era basicamente isso que estava acontecendo com eles, né? Eles estavam tendo um trabalho, tinha algo muito importante ali para poder fazer, só que na mente deles, eles estavam tipo assim, eu não posso parar por conta de um negocinho bobo. Eu não posso parar. E assim, é insistente. Irmãos, eu vou dizer para você, quando você está no caminho certo, as coisas começam a dar errado. Né? Eu nunca esqueço de uma coisa que me marcou muito na minha vida, foi quando eu me formei. Tudo que era relacionado à minha formação, o diabo se levantava. Né? Ou o diabo, ou eu me levantava contra eu mesmo. Mas assim, normalmente era ele. E eu lembro que no dia da minha formatura, eu não queria tirar as fotos, porque não era algo muito importante para minha mãe. Então eu fiquei assim, cara, eu vou tirar foto, vou chegar lá, não tenho família, vou chegar lá, vou passar vergonha, isso aqui. E eu não queria. E tipo assim, eles já marcaram 3 vezes por causa do tempo. 3 ou 4 vezes, acho que 4 vezes. Aí na 5ª vez me convenceram. Aí eu entendi que Deus estava me aguardando. E aí tirei as fotos. Mas foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, que eu lembro, assim, de sensação, porque eu acho que é quando você está num lugar que as pessoas estão muito gratas. Ela pode ter até outro tipo de religião, mas está todo mundo ali com a mesma intenção de ser grato, porque cada um sabe a sua dificuldade. E por mais que às vezes a pessoa pode ser, sei lá, pode ser qualquer tipo de religião, mas tá todo no mesmo intuito, sabe? De estar ali com um espírito de gratidão. Cara, e foi um dia muito feliz pra mim. Irmãos, quando eu cheguei em casa, a Defesa Civil tinha interditado a minha casa. Um prédio tinha entrado lá e tinha meio que dado uma rachadura no prédio. E, cara, foi uma coisa muito doida, porque eu sabia que aquilo ali, graças a Deus, não tinha atingido ninguém, né? Foi, né, só atingiu o carro, né? Que foi pra morro abaixo. Mas eu entendia que era um levante mesmo de algo que, tipo assim, que estava sendo construído, sabe? Pra te desestabilizar, porque se fosse uma outra pessoa, talvez ficasse. E eu falei assim, Jesus, e agora não tem casa? Eu dormi numa amiga minha prima saiu, o prédio era só 2 andares, né, e 4 apartamentos, e todo mundo teve que sair para eles fazerem uma verificação se de fato tinha. E desde lá de então eu entendia que era uma grande obra. Tipo assim, cara, por mais que não ficasse tão claro para mim, assim, de fato algumas coisas, eu entendia que, tipo assim, cara, eu tô entrando num lugar, eu tô incomodando, as trevas estão sendo incomodadas com isso. Porque eu entendia isso, tipo assim, os sinais, por incrível que pareça, tanto os sinais de Deus quanto os sinais do cão me mostravam, revelavam que a obra do Senhor estava sendo feita, sabe? E, cara, o que Deus quer que a gente entenda não é só, irmãos, que a gente tem um propósito para cumprir na Terra, porque isso aqui todo mundo sabe. Todo mundo sabe que você nasceu para alguma coisa. Se você não está aqui e não sabe, Deus criou para alguma coisa. O problema é, você sabe para que Deus criou? Você sabe para que você está aqui na Terra? Sabe? Você está só de passagem? Você vem para atacar fogo? O que você vem fazer aqui, irmãos? O que você vem fazer na Terra? Sabe? Para que Deus te chamou? Qual é a obra que você está fazendo parte nesse tempo? Sabe? E, irmãos, não deixa, sabe, aquilo que é natural, né, roubar a atenção do Senhor nesse tempo. Né? O texto, ele é muito claro que por 4 vezes, imagine, eu falo que tem pessoas que não têm vergonha de ser chata, mas é algo chato, porque eu tô falando 4 vezes, desce, eu quero falar com você, desce, sabe? É uma insistência, e de fato, às vezes, é exatamente assim conosco, porque é uma insistência de algo que nos tira, nos paralisa na obra, sabe? E às vezes eu percebo que essas coisas que às vezes nos paralisam na obra são sempre as mesmas coisas. É como se, fazendo um comparativo, é como se eles fossem assim, desce aí, Neemias, eu quero falar com você. E Neemias descesse 4 vezes. Desce aí, Neemias, eu quero falar com você. E Neemias descesse. E era isso que Deus estava falando comigo, que Neemias, ele foi focado, mas se ele não fosse focado, ele ia descer. E o problema, ele ia descer e ele ia morrer. Porque, na verdade, era uma armadilha para poder pegar eles. Não era algo natural, sabe? E muitas pessoas morrem nesse lugar porque, de fato, elas descem. Elas saem do lugar, sabe, que Deus colocou ela ali. E elas ouvem o primeiro chamado de Sanbalat e Tobias. Não dá para elas, entendeu? Elas retrocedem no primeiro chamado de Sanbalat e Tobias. E uma coisa assim que eu achei muito interessante também é que já tinha uma reconstrução, né, em Esdra, quando Ciro se levanta, né, e Ciro entra no poder e ele não era crente, mas ele era um reconstrutor de templos.
E ele então libera o povo, fala assim, se vocês quiserem voltar lá para Jerusalém, vocês podem voltar, você pode reconstruir. E faz aí do jeito que vocês quiserem. Vocês têm que reconstruir lá, é com vocês mesmos. E aí o povo volta, mas a obra é paralisada. E é paralisada, inclusive, olha só, é paralisada por esse rei Artaxerxes, eu não sei falar o nome. Mas é paralisada por ele. Então, quando você lê Neemias, ele utiliza o mesmo personagem que paralisou Esdras lá atrás, sabe? O quantas vezes, irmãos, a gente está caindo e sendo paralisado nas mesmas coisas. O que eu fico com raiva, o que eu tenho ódio, assim, às vezes, das coisas que acontecem dentro de mim, é que eu falo assim, cara, muda pelo menos, sabe? Seja paralisado por... Muda a luta, Janaína. Isso aí, muda a luta. Entendeu? Porque não pode o diabo querer se levantar para querer fazer você te paralisar numa mesma coisa. Entendeu? Porque paralisou toda uma obra para poder falar a mesma coisa. E quando eu li lá o primeiro, você percebeu que ele falou assim, cara, até uma raposa pode derrubar isso aí. Gente, raposa tem força? Coisa muito alta, raposa tem força? Sim ou não? Eu quero que vocês respondam, né? Raposa não tem força. Você vê que o diabo tem esperteza. Diabo é diabo desde que o mundo é mundo. Raposa não tem força nenhuma. Você vê, não, até uma raposa pode derrubar, mas como é? Raposa não tem força, cara. Você vê que as armadilhas de Satanás para nos tirar do foco, cara, são ardilosas. A gente precisa ficar atentos àquilo que o Senhor está construindo. É isso, Juliano, que você falou no início. A gente precisa estar, de fato, muitas vezes a gente está com distrações, coisas que nos paralisam, procurando um pino quase que o dia inteiro, a casa pegando fogo. Então, às vezes é exatamente como está a nossa vida, irmão. A gente está distraído, as coisas não estão andando, e não é só por causa das coisas externas. É que eu tô falando assim, muitas vezes Sanbalat e Tobia está dentro da gente. São coisas que estão paralisando a obra que o Senhor está fazendo, a obra do nosso coração, a obra daquilo que está sendo gerado dentro de nós, porque tem Sanbalat, Tobias dentro da gente, dizendo assim, cara, desce aqui que eu quero falar com você, e você descendo. Você indo, eu vou saber o que ele quer. E quando a gente avança, porque eu não quis me estender no texto, o curioso é que ele passa por um cara que fala assim, alguém vai chamar ele vai, e o cara fala assim, cara, vem, vamos pro templo nos esconder, que eles querem matar eu e você. Gente do céu, cara. Você entende que ele usa o contexto de igreja para poder se esconder dentro da igreja, entendeu? E ia morrer. Aí às vezes o que a gente faz vamos pra igreja. Se é outro, o cara vai pra igreja e morre. Dentro da igreja morre. Entendeu? Olha como que as coisas de Deus são... talvez eu não sei se eu estou me fazendo clara em relação a isso, mas que, irmãos, não adianta você vir para cá achando que você vai salvar a sua vida se você não estiver disposto a perder, cara. Se você não estiver disposto a perder para Cristo. Porque a própria palavra vai dizer, né, que aquele que quiser salvar irá perder e aquele que quiser perder irá salvar. Não adianta você achar que aqui você vai sanar todos os problemas se você não estiver disposto a fazer parte dessa grande obra, se você não estiver disposto a avançar, se você não vier com os fundamentos, irmãos, os fundamentos corretos. Nesse tempo de estudo eu tenho percebido uma coisa que tem me chamado muita atenção, que as minhas amigas do curso ainda não tinham percebido, mas eu falei, cara, tá entendendo que tudo que a gente está aprendendo é muito complexo, mas é muito básico. É muito básico. Não tem nada de... É muito básico. Eu falei, cara, apesar da dificuldade, é muito básico isso. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu sabia que era Deus falando comigo. Falando assim, é a mesma coisa da palavra do Senhor. É só... Cara, bota fundamento. Meu irmão, qual é a chave de tudo? É o fundamento. Você botar um fundamento... Né, eu conversava até com a minha irmã esses dias, mudou as crianças de escola, e a escola agora é festa da família, né, mas festa do Dia das Mães. E a gente preocupa, né, que começa a inverter. Falei, irmã, taca fogo dentro dela, manda Jesus tacar fogo. Falei, cara, fundamento não tem erro, vai fundamentando dentro delas ali o que é certo, o que a palavra do Senhor diz, pede pro Senhor uma experiência com elas. Falei, meu irmão, fundamento é a chave para todas as coisas. E eu falei, cara, até no dia a dia eu tô aprendendo muita coisas complexas que eu falo, cara, não faz sentido, mas quando eu vou olhar, tá na base a resposta. Fundamento. Irmãos, a mesma coisa é a nossa vida, cara. Tudo tá no fundamento. Às vezes a gente tá vivendo um momento de muita dificuldade, de muita complexidade, de muita... Irmão, volta pro básico. Acho que foi cantado aqui, voltamos ao início, né? Onde tudo era simples. Cara, é exatamente isso. Às vezes a gente quer coisas
falar de obras muito grandes, muito complexas, mas, irmão, não tem fundamento. E o que a palavra vai dizer em Mateus 12 lá? Vai dizer que os dois construíram, um com fundamento e um sem fundamento. Vai vir para todo mundo. Já veio para mim, vai vir para você, vai vir de novo, porque quando a gente tiver vida, né, fôlego de vida vai vir. Só que quem está preso, quem está alicerçado, quem está no fundamento não tem erro. Vai vir as dificuldades, vai vir as dores, vai vir as lutas. E às vezes a gente quer falar de coisas muito grandes e a gente de fato está fundamentado na areia. A gente quer falar sobre obras, daquilo que Deus ainda vai fazer, daquilo que está acontecendo, mas a gente não tem feito nem o básico, irmãos. Nem as muralhas básicas ali da cidade, ali, eles ainda não tinham colocado a porta, mas nem o básico. Essa versão aqui, ela não fala. Mas uma coisa que eu tinha achado muito interessante é que a Bíblia vai dizer assim, olha só, não fala do jeito que eu tinha lido, né? Mas que eles não tinham terminado. Mas o problema aqui, que quando começa a falar Sambalat e Tobia, é porque tinha fechado o quê? As brechas. Sabe? Não é, o diabo, irmãos, ele não quer saber se você tá avançado, se você está em curto tempo. Às vezes você pode achar que você está atrasado naquilo que, não, acho que eu estou atrasado. E muitas vezes o diabo trabalha assim na nossa mente, achando que a gente está atrasado. Mas ele não se importa com isso. Ele se importa quando você tapa as brechas, quando você está construindo algo sobre um fundamento, algo sólido, algo correto. A preocupação dele é essa, meu irmão. Ele não está nem aí se você está... Não, ainda não estava nem faltando porta, faltava porta. Ele podia esperar ele começar a implicar com ele quando tiver... Não. O problema todo é porque o diabo viu que eles tinham, os inimigos viram o quê? Que ele tinha tapado, não havia mais brecha. Aqui está escrito nesse texto. Nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brecha nela, embora ainda não tivesse colocado os portões nos seus lugares. Então o problema do diabo é esse, não é a velocidade com que você está avançando na grande obra que é a sua vida. O problema dele são as brechas que você está dando, que você não tapou, entendeu? O problema não é a porta, o problema é a brecha, irmão. Então são coisas que às vezes são básicas de você olhar e de você perceber, sabe? São coisas... E é que eu tô falando você... Ele usa uma figura muito simples. Portão, muralha, ele não usa complexidade. Ele não usa coisas complexas para poder explicar isso pra gente. Não, a Bíblia conta a história de um portão, uma muralha que não tinha portão, mas a brecha tinha tapado. Você entende que Deus é muito simples. Não é uma coisa difícil de você entender. Não é uma coisa que você precisa de uma faculdade para você entender algumas coisas do Senhor. Então, às vezes, a gente coloca desculpas em coisas que não dá para esse tempo, para aquilo que a gente está vivendo. Nesse tempo, irmãos, tem coisas que não dá mais. Deus, assim, ele tem pressa em algumas coisas, sabe? E eu creio que, nessa noite, ele esteja falando para que você seja diligente. Para mim, Janaína. Que você seja diligente nos seus pensamentos, que você seja diligente naquilo que ele tem colocado, né, nas minhas mãos, nas mãos de vocês, que você comece... não dê atenção, irmãos, não dê. Briga, diz pra Sambalat e Tobias essa noite que você não vai descer, sabe? Resista a isso daí, pelo menos, sabe? Não desça não, cara, não desce não. Não, vou descer, então tô indo, não faz isso não. Faz como Neemias, deixa chamar. Não, vai chamar, eu tenho uma grande obra, eu não posso parar, cara. Eu tenho uma grande obra, cara, eu não posso parar. E eu acredito que era basicamente isso que o Senhor estava falando comigo, porque ele estava falando assim pra mim, cara, olha pra mim, porque tem muita coisa, né? O Carlos tá até falando comigo esses dias, ele, amor, depois que você começou a estudar, eu tive mais, eu tenho sido mais vontade de assistir, acompanhar a justiça e tal, e a gente vê que tá tudo corrompido, sabe? Mas Deus tem falado pra mim que tem algo dele acontecendo, sabe? Não tá tudo em trevas. Né? É porque às vezes a gente olha, a gente se sente como ele, não, mataram todos os seus profetas, só sobrou eu. Né? Aí ele fala, querido, tem mais 70 aí, fique em paz. Tem 7.000 aí que não se corromperam. Então, irmãos, às vezes a gente está nessa preocupação, sabe? A nossa preocupação é com Sambalat, é com Tobias, é com ir ao templo, é fugir, né? E ele estava, na verdade, intimidando eles, irmãos. São coisas sutis. Intimidação é algo de Satanás. E a intimidação dele, se esse cara ele entra no lugar de intimidação por algo que ele viveu lá atrás, ele ia morrer. Tá? Ele ia morrer, porque ele já tinha
ele poderia ter olhado e falado assim, cara, uma vez aconteceu isso de fato, o rei mandou parar a obra. O rei mandou nos ameaçar, inclusive com armas, né, com instrumentos, ele tinha mandado parar a obra. Se eu não parar a obra, eu vou morrer. Se ele é um cara frouxo, ele para. Entende? Se ele não é uma pessoa frouxa, ele para. E ele ia morrer. Não é só parar, irmão. Às vezes é a nossa vida está em risco. E eu digo vida, a nossa vida sentimental, espiritual, material. Às vezes tem muita coisa em risco, irmãos, para a gente sucumbir diante de uma ameaça feita pelo próprio inimigo. Sabe? Às vezes é muita coisa em risco, irmãos. A gente precisa ficar atentos àquilo que o Senhor está falando para nós nesse tempo, sabe? Neemias era um homem autorizado pelo rei. Olha, o próprio rei tinha autorizado Neemias. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que o Senhor já nos autorizou. A autoridade já nos foi dada por Deus. A gente não está tomando, a gente não está inventando nada de ninguém, a gente não está querendo tomar nada de ninguém. Foi o próprio Deus que falou, filha, faz isso aqui é para você, para esse tempo. Sabe, será que você está nesse lugar que o Senhor deu autoridade para você? Irmão, se você tiver, exerça ela. Sabe, exerça. Eu tenho aprendido isso, que lugar de autoridade você precisa exercer. Você precisa exercer poder dentro daquilo que o Senhor mandou você fazer. Então, naquilo que o Senhor já te liberou, irmão, se Deus já te liberou algo para você fazer, faça. Sabe? Aqui, Neemias era um homem liberado. Se ele não fosse um cara que Deus tivesse chamado ele para isso, e engraçado que quando eu li Esdras, quem autoriza Esdras não é Deus, é o próprio, é o rei mesmo. Mas Neemias, no início de Neemias, ele fala que ele começou, algo foi tão intenso com ele, sabe, assim, como que ele começou a orar, a chorar, e o próprio Deus foi fazendo. Você vê que é uma autoridade que foi dada pelo próprio Deus. Não que o Ciro não tem autoridade, porque Ciro era rei. Mas você entende que algumas coisas é o próprio Deus que faz, outras coisas, irmão, vai acontecer até pelo nosso esforço mesmo, tá tudo bem. Como o pastor fala, tá tudo, você não vai ser a dona da Romanel, né? Como ele brinca. Vai acontecer porque é o nosso próprio esforço, né? Eu advogar pelo meu próprio esforço, estudar para OAB, fazer, não sei o quê, mas não é uma coisa que eu quero fazer a vida inteira. Não, pelo próprio esforço da pessoa. Não, cara, tu é vendedor, tu vai vender pelo teu próprio esforço. Mas tem coisas, irmãos, que o Senhor nos chamou para fazer. Tem coisas que são coisas sabe, não tem como fugir. Tem coisas que é o próprio Deus nos autorizando. Sabe, tem coisas que não foi o homem que nos chamou para fazer, que não é uma obra do acaso, é o próprio Deus falando com a gente, é o próprio Deus nos autorizando, é uma obra que Deus já falou, filha, vai, continua. Esse é o tempo, irmãos. Então a gente não pode colocar a culpa em A e B, dizer que A e B a gente está distraído por causa daquilo, cara, porque é como se a gente estivesse falando para Deus, agora não. Como se, de fato, a obra, tudo que acontecesse, fosse só para alecrim dourada. Tipo assim, eu não posso porque... É exatamente isso. E toda a obra do Senhor, irmãos, ela é coletiva. Tudo aqui que o Senhor, se você for olhar todos os planos de guerra que Deus estava com eles, de reconstrução, nunca é para uma pessoa só. É sempre para o coletivo. Ele parou para reconstruir muralhas, era de Jerusalém, não era da casa dele, não. Não era do apartamento de Neemias, não. Inclusive, ele estava no palácio, não precisava nem ter saído de lá. Então, Deus, quando Ele chama cada um de nós para alguma coisa, é para o coletivo. É sem romantismo, irmão. Sem romantismo. É você entender que você tem uma obra, você tem que construir algo para Deus. Deus te chamou para alguma coisa hoje, você tem que entender, Senhor, para que o Senhor me chamou? Sabe? Para que o Senhor me chamou para fazer? O que eu tenho para fazer para atacar fogo aqui na terra? Até onde vai a minha missão? Até onde eu vou manifestar a tua glória? Eu tenho alguns sonhos para realizar, se o Senhor quiser realizar, amém. Mas eu sei que o Senhor me chamou para algo específico nesse tempo. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer algo mais, né, não, porque se fosse, não é isso, irmãos. Deus tem algo para nossa casa, a gente só precisa entender o que é. Sabe, aonde eu estou autorizada, porque no lugar que você tem autoridade, irmão, você ora, as coisas acontecem. Lugar de autoridade é terrível, terrível. Depois que eu entendi isso, nunca mais eu me estressei com coisa boba. Entendeu? Porque eu falo, cara, às vezes eu tenho até preguiça, mas estresse não. Porque eu entendi, sério, algumas coisas eu entendo que é levante, às vezes até preguiça, mas estresse não, porque você tem um entendimento consciente, sem romantismo, daquilo que você foi chamado para fazer. Então eu falo, cara, se Deus me autorizou para esse lugar, e todo o poder e toda a autoridade foi dada a Ele, a única coisa que eu preciso fazer é orar, porque eu não estou usurpando a autoridade de ninguém. Eu estou autorizada, entende? Quando você entra autorizado em algum lugar, é totalmente diferente. E às vezes eu sento aqui com os pastores, eu converso, eu peço uma palavra de direcionamento, porque eu entendo que tem uma autoridade sobre a minha vida. E quando eles me autorizam, às vezes eu ainda uso eles. Eu falo, Senhor, eles falaram lá,
Porque é uma autoridade espiritual diante de Deus. É algo consciente. Gente, fé consciente. Não é uma fé burra. Às vezes a pessoa vê fé burra. Não é fé burra, é fé consciente. É você entender aquilo que Deus tem que fazer. E amém. Eu gosto de tudo isso, de mover, de tudo. Mas às vezes a gente falta raciocínio. Falta a gente parar, olhar, analisar, entender para que nós fomos chamados. Né? Entender essa questão do que Deus, o que tem nos tirado, o que tem roubado a nossa atenção. Tem coisas, Juliana, é exatamente isso que Deus está falando no meu coração. Tem coisas que têm nos paralisado, sabe? Deus está dizendo que assim, até quando? Até quando Sambalat, Tobias vai mandar você descer e você vai descer? Sabe? Deus tem nos chamado, temos uma grande obra. Tá falando de B, de C, eu tenho uma grande obra. Eu não posso parar, eu não posso descer. Eu tenho uma grande obra. Isso tem que ficar gravado dentro do nosso coração, irmão. Senão, por conta de qualquer coisa, você cai. Desce aqui. Ele vai. Desce aqui, exatamente. Cai. É como se ele falasse assim, cai, desce aqui. Por qualquer coisa, ele cai. Se você cair, fica tranquilo que 7 vezes o justo caiu, 7 vezes o Senhor levantou. Mas não cai, perde tempo, tá? Perde muito tempo. Mas é exatamente isso, irmão. Não caia. Não desce. Fica firme. Amém? Aleluia. Mensagem só até aqui. Coisa linda, Jesus. Gostei da fala, né? Sambalat, Tobias e Gesem está dentro de nós. Muitas das vezes está dentro de mim e de você. Tinha até uma canção que falava, né? O meu maior rival. O maior vilão sou eu, né? Tem, né? O meu show da Assembleia me corrige. Então, irmão, Sambalat, Tobias e Gesem estavam tentando impedir uma grande obra que Deus tinha na vida de Neemias. E como a Janaína pregou aqui com bastante propriedade, eles queriam paralisar algo que Deus estava construindo. Então ninguém pode parar aquilo que Deus planejou. Ninguém pode parar. Talvez a gente até tenta. Ela falou algo aqui que acho que só as pessoas que conhecem de lei falam, né? Fala sobre você tomar uma autoridade que não é tua. Só Satanás fez isso. Só o diabo tentou fazer isso. Ele tentou um lugar onde ele não estava autorizado para entrar. Amém, irmãos? Amém. Então que essa palavra fique no teu coração, que você mastigue, vai estar gravado no canal do YouTube da igreja. Ouça, entenda o que Deus está falando conosco. Neemias estava envolvido em uma grande obra e nós aqui estamos envolvidos em uma grande obra. Então o inimigo vai tentar paralisar aquilo que Deus está construindo. Então a gente tem que ficar muito atento para que a gente não se distraia, como a Juliana falou no início. A distração pode nos levar a um lugar muito perigoso. Então que nós possamos estar atentos a todas as coisas, orando, jejuando, buscando ao Senhor. E eu creio que Ele vai fazer infinitamente mais na vida de cada um aqui. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Hoje não vai ter chamanais. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós queremos entregar a Tua igreja nas Tuas mãos. Pai, nós entendemos que há algo do Senhor, Pai amado, nesse lugar, para ser destravado nessa noite. Então, através da oração, Pai, através da adoração, Pai, que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua glória sobre esse lugar. Tudo aquilo, Pai, que não está autorizado nesse lugar, Pai, que o Senhor venha anular pelo poder que há no Teu nome. Só aquilo que é verdadeiro, só aquilo que é genuíno, Pai. Que a Tua glória venha se manifestar nesse lugar e que o Teu nome, mais uma vez, seja glorificado. Eu entrego cada família aqui representada nas Tuas mãos, Pai. Eu sei que tem homens e mulheres de Deus aqui, Pai, que tem clamado ao Senhor, que tem pedido uma resposta, e o Senhor é o Deus da resposta, que está aqui nesse lugar. Então, Pai amado, se manifesta, Pai amado, e aponta o caminho dos Teus filhos devem seguir nessa noite, Pai. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor tem feito, Pai, todas as coisas nesse lugar. O Senhor tem tido, Pai amado, governo nesse lugar. Então continua, Pai, continua nos abençoando, continua nos guardando, cada família aqui representada. O Senhor, Pai amado, faça infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos, Pai, porque o Senhor é o grande arquiteto de todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo. Nós levantamos aqui um altar de adoração ao Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória,
a de todo louvor, a de toda exaltação, Pai. E a oração que está sendo levantada aqui, Pai, seja uma oração profética e que ela venha, Pai, decretar, Pai amado, decretos nesse lugar e pessoas possam ser curadas, Pai, pessoas possam ser, Pai, libertas e transformadas pelo poder que há no teu nome. Obrigado, Espírito Santo. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Então, teu lugar.